Então, esses dias tava conversando com um amigo também, e aí ele dá aula de música, e aí ele veio com esse discurso levantando, né, me provocando, falando, hoje em dia as crianças estão muito difíceis para aprender música. Eu acho que hoje é mais difícil do que antes, porque as crianças estão sem foco, etc, 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 né? E aí eu discordei dele, eu falei, desculpa, eu vou ter que discordar, né, mas eu acredito que a culpa, grande parte é do professor. Porque a falta de foco está para todo mundo, está para as crianças e está para o professor. Muitas vezes o professor já vai para a aula, ele está sem foco nenhum. Ele foi completamente distraído, não sabe o que quer fazer com o aluno e não foca no processo, ele só foca no fim. Ele fica pensando lá, sei lá, eu tenho que tocar o repertório, fazer essa criança tocar o repertório tal, no dia tal. Isso não é o importante. O importante é aquela aula daquele dia que ele precisa estar ali inteiro. E que vai acontecendo com o aluno, que vai nascendo nele, né? E respeitando esse tempo. O repertório é fruto do que aconteceu ali em sala de aula, né? Claro. E vai sendo construído. E acho um pouco disso, assim, que a gente precisa um pouco mais de atitude proativa dos profissionais em buscar estratégias, entender que não existe uma receita pronta, uma metodologia única, vai ter que dialogar muito com o território em que ele é inserido e criar as alternativas necessárias para fazer o projeto ali acontecer, né? Para fazer o aluno dele se desenvolver. Cada um traz uma história de vida, traz uma limitação. Tem alunos que têm mais facilidade com a parte rítmica, outro com melódica, outra coordenação motora, enfim, perceptiva. Seja lá qual for, o professor tem que estar antenado para saber como dirigir essas limitações do aluno, né? Claro. E não passar, e o que me preocupa do que você me falou aí, e é que eu vejo também em alguns momentos, é que o professor muitas vezes incentiva ele a não estudar música, a fazer outra coisa, porque música não vai te dar muito futuro. O próprio professor de música falando isso. Isso é muito grave, ruim, né? Muito grave. É antiético, inclusive. Exatamente. Não deveria ser você se permitir isso porque você está trabalhando de dar aula. Exatamente. Então, é como, sei lá, ser um médico e não querer fazer as últimas 3 costuras, sei lá, porque está com preguiça, uma coisa assim, sabe? É muito louco, né? Tá se auto-sabotando total, né? E eu tinha um professor, o Celso Morjola, lá na Faculdade de Cantareira, que ele falava uma coisa linda, assim. Ele falava, ainda que eu passasse fome, eu agradeço tudo que a música me deu, intelectualmente, todas as experiências que eu vivi, eu sou o que sou porque o meio da música me deu muito capital cultural, né? Uhum. Não é só o capital econômico. O capital Claro. econômico é um, mas você tem o capital cultural também, né? Sim. É muito valorizado o capital econômico da nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje, mas o capital cultural, intelectual, também é muito importante, né? E a música une muito, né? Por exemplo, essa união que a gente está fazendo agora, você está aqui na minha casa gravando um projeto que é super importante para mim. Se nós fôssemos, sei lá, 2 advogados, não quer dizer que não aconteça, mas não é tão fácil quanto 2 músicos apaixonados por uma coisa que é tão importante para a sociedade e que custa tanto fazer. Então, a proximidade é como muito mais assim, tem esse negócio humano, das conexões humanas, não só entre músicos, sino que o músico e a plateia, muito mais assim próxima, né? Sim. E me fez lembrar isso que você falou do professor, de como às vezes a gente trabalha em detrimento das coisas que supostamente seriam do nosso interesse. Por exemplo, isso, eu já vi, e claro que eu tenho muito para melhorar e aprender como professor, que também sou, e quero sempre estar atrás de tentar cada vez mais. O que mais me importa a mim é incentivar o aluno. Sim. Nem importa se ele vai virar um músico profissional ou não, se não incentivá-lo, que faça feliz a música para ele e que gere coisas boas para o desenvolvimento da pessoa como pessoa, não como músico, como pessoa. Se depois vira um músico incrível, melhor. Mas se não, também super bom. Mas eu vi muito professor de chega na aula, faz isso aí e fica no computador ou no celular. Aí eu terei muita coisa para melhorar, mas na hora da aula estou a hora inteira assim,
ou tem um curso que eu dou de vários alunos, às 2 horas, eu às vezes falo, tá, vou dar 3 minutos para vocês porque acho que eu estou muito cansado, mas estamos aí trabalhando e tentando ensinar com diversão sempre, né? Isso é o que eu tento fazer. E depois me lembro que uma vez estava me contando um amigo músico sobre um professor conhecido do lugar onde eu comecei a estudar, e ele tinha esse discurso de falar que cada vez são menos os jovens que vão para o violão erudito, que querem tocar violão clássico e tudo mais. E que interessante como a gente tem que ter cuidado de não cair em atitudes que fiquem em divergentes e em contra do nosso suposto interesse. Porque ele falava, me contaram, né, que ele falava que cada vez eram menos os violonistas, né, os jovens que queriam tocar violão clássico ou erudito. E a ideia do projeto dele de ensino é que os primeiros 6 meses de estudo do violão sejam só técnica. Só técnica. Eu acho que E os primeiros 6 meses, o tempo que você mais tem que cativar o aluno, você vai botar só 6 meses de estudo chatos técnicos? Essa é a sua ideia para incentivar a mais alunos jovens a tocar violão? Não faz sentido. Nenhum. É o contrário, não é? Exatamente. A técnica vai ter um momento. Eu completamente contra. Tipo, eu acho que é um projeto para gerar que ninguém toque violão, né? Tipo, como fazer para que ninguém mais toque violão? Pega ele e faz que pelo menos só faça escala. Mas aí vem a importância de formar o professor de música, né? Porque eu já vi os mais absurdos que você pode imaginar, tá? No instrumento de sopro, aluno de saxofone, na primeira aula o professor querer ensinar a escala cromática para ele. Que não faz o menor sentido, ele tem que aprender primeiro a soprar o instrumento, fazer um som, né? A primeira, e conseguir controlar o ar. Se ele conseguir controlar o ar e entender como funciona a embocadura, já é sucesso. No primeira aula ele queria ensinar a escala cromática, por exemplo, não faz o menor sentido. Claro. Então as pessoas... Outros exemplos assim? Existem muitos. Algum outro? No trompete, saber, assim. sim. Aqui no Brasil era muito famoso, tem um fetiche pelo trompetista em querer tocar nota aguda, só toca bem quem toca rápido e nota aguda, quanto mais aguda, então diminuem tamanho de bocal e fazem assim as maiores atrocidades. Tem gente que lá nos anos 90 raspava o bocal no chão para ele não ficar liso, ele ficar áspero e não escorregar da boca, e apertava e fazia e não se cuidava, não tinha uma saúde, né? Claro. E assim, olha o perigo, porque ele está tocando, fazendo força, apertando contra os dentes e fazendo barbaridades para tentar tirar um som que nem é bom, som que é horroroso, porque ele está lá se sacrificando, o caminho não é esse, e tem que respeitar o caminho. A sonoridade, no violão é a mesma coisa, né? A sonoridade não vai vir com o tempo, com a maturidade musical, intelectual. Nas primeiras peças, a sonoridade é aquela e está tudo bem. Claro. E vamos seguindo em frente. E tem um tempo para que o aluno entenda o que é um som bom, um som arredondado, abeludado, com corpo. Tipo, você não entende em 2 semanas, um mês de aula, como é que soa um som bom, por exemplo, né? Sim. E já tem também escutado de uma professora que conheço, que também muito... preocupada pela saúde dos músicos, que trabalha muito isso, que ela me falou, faz pouco tempo atrás, estava escutando uma palestra onde um cara falou, assim, um cara super reconhecido, né? Falou que temos que estudar até estar na beira da lesão. Que perigo! Que perigo! Que perigo falar uma coisa assim, mano. Porque tem lesão que acaba com a sua carreira. Claro, e nunca é bom. Tipo, se dói, gente, se dói, parem. Não continuem tocando se está doendo, gente. E dessas ideias antigas tipo filme, né? Tá sangrando, mas eu continuo. Um emplash da vida, né? Exatamente. E não é assim. Não é. Porque você pode estar estudando errado durante 2 horas. Claro. E não vai dar resultado. Não é a quantidade de tempo. Claro, no início é importante ter um volume de horas um pouco maior.
mas desde que esteja estudando certo, Claro. com a ergonomia certa, pensando, então, para instrumento de sopro, a respiração tem que estar ok, enfim, você tem que respeitar seu corpo, Claro. né? Porque o que toca, na verdade, é o corpo. Aham. E a gente vê assim que muitas pessoas entram até por oportunidade, já que eu não consigo me estabelecer no mercado tocando, porque não tem mercado, você tem que, ou você cria ou não existe esse mercado, acaba dando aula. Mas aí, e tá tudo bem dando aula, mas já que entrou nesse mercado, aprenda como dar aula, como respeitar o processo, organiza mais ou menos ali como que vai ser os primeiros 3 meses, 6 meses, 1 ano de estudo para o aluno, para que seja um estudo organizado, que respeite o tempo do aluno e tenha um avanço, sabe? E a outra coisa que a gente tem muita pressa em querer resultados rápidos. Cada vez mais isso aparece, né? Isso de estar tão ansioso porque Exatamente. tudo seja agora, né? E como é que é? Eu tenho a mesma teoria de que você, de que tem muito músico que, na verdade, muito professor de música que não é tão bom e até nem com más intenções, mas por falta de interesse, porque na verdade queria ser músico de palco. Então, como não dá, vou para dar aula. Mas aí, pelo menos, temos que ter esse nível ético. Ou se não, tudo bem, mientras você tenta ir fazendo carreira, trabalha de outra coisa, então. Né? Sim. Porque é complicado isso. E outro erro comum eu ensino da forma que eu aprendi. Então, se eu aprendi assim, por exemplo, vou te contar um caso engraçado. Eu aprendi a ler partitura do jeito mais tradicional, não sei como que era lá no Uruguai, depois eu quero saber com você. Tá. Mas aqui no Brasil, quem tocava instrumento de sopros, antes de chegar para tocar o instrumento, você ficava 6 meses a 1 ano só treinando leitura. Eita. Que chamavam de solfejo, mas você não solfejava, você só fazia uma leitura com o nome das notas. Tá. E você tinha, não sei se você já conhece esse método de solfejo que é o Pedro Bona. Já ouvi falar, mas eu nunca... Então, no Brasil, antes de você pegar o instrumento, você tinha que ficar 6 meses a 1 ano só lendo partitura para ver se você... Outro jeito de não ser músico. Outro jeito de não ser músico. E assim... eu lembro que eu aprendi dessa metodologia e eu treinava todos os dias, segunda a sexta. Assim, aí pegava lá, e você decorava, memorizava. E ficava dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, lá, dó, si, ré, dó, lá, si, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré, si, dó. Isso, por exemplo, eu falava que era solfejo. Nunca foi solfejo isso. Claro. Mas o professor que eu tinha era muito engraçado. Pode falar palavrão aqui? Sim, pode falar o que você quiser. Porque ele tinha dificuldade de enxergar de perto, então ele colocava longe para mim. Uhum. Então eu tinha que 2 ou 3 vezes na semana ir na casa dele para aprender com ele. E ele colocava longe e eu não conseguia enxergar direito, porque estava longe. E ele falava muito rápido, ele era do exército e ele músico militar. E ele falava muito rápido, eu não entendia nada. Vou dar um exemplo. Ele falava assim: "Pra lá, vamos viadinho, caralho." E me xingava muito. Viadinho, caralho. Vai, começa aí essa porra. Vai, filha da puta do caralho. Começa isso aí. Desse jeito, e aí eu começava. E aí ele me corrigia e eu não conseguia entender o que ele estava falando. Então assim, como é que eu continuei na música também, Cara, não faço ideia, mas eu tinha lá essa persistência. Mas você chegava lá e você saía detestando a aula? Ou saía tipo, que aula da hora? Não era uma aula. Eu saía como se eu tivesse ido num treino. Num treino militar? Num treino militar. E eu acho que minha personalidade, como eu sempre fui, nunca acho que me levei tão a sério, e sempre levei mais da brincadeira, não me afetava. Eu não saía triste, deprimido, eu levava pro lado do humor, eu achava engraçado, falava, amanhã eu arrumo, né? E segue. Mas eu tô te dando esse exemplo para mostrar assim assim, esse exemplo que eu tô te dando é um dos que muitos da minha geração sobreviveram, entendeu? Tinha do professor, vai lá, toca uma nota, você tocou, não dá o som que o professor gostaria,
ele não vai entender o que aconteceu com você essa semana, nada. Guarda o instrumento, volta a semana que vem porque você não estudou. E isso é horroroso, é muito pesado, né? Então, o pessoal da minha geração viveu isso. Aí eu tô te falando isso porque logo que eu aprendi assim, desse jeito, todo dia, qual que é o erro mais comum? Eu reproduzi com os meus alunos. Claro. Quando eu tinha 13 anos, eu ia todo dia, claro. E o professor, e você tá mole, eu poderia ter seguido esse caminho. Claro. Ainda bem que eu não fiz. Ainda bem. Mas eu acho que grande parte dos professores que acabam reproduzindo esses erros não é de forma intencional ou premeditada. É porque geralmente desconhece uma outra forma de fazer, né? E aí eu sempre provoco, mas já que entrou para dar aula, por que não conhecer um pouco das metodologias e começar a tirar um pouco a culpa do aluno e ver o que será que eu posso pensar em estratégias para chegar nesse aluno, sabe? Claro. E é muito